Nós estamos com uma estrutura um pouco diferente, né? Por conta de ter deixado os recursos lá na igreja. E eu quero, antes de nós começarmos a pregação da palavra, que nós aproveitássemos, eu não anotei, né? Eu sabia que estava faltando mais uma coisa, que é, vamos orar para os nossos irmãos que estão também lá. Então vamos orar para que o Senhor fale conosco aqui através da sua palavra. Vamos orar também para que o Senhor fale com aqueles que estão lá, uma outra parte, digamos assim, do nosso corpo, né? Quem nós somos. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua graça, te louvamos pelo teu cuidado e nós pedimos a ti, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa manhã, que de maneira clara o Senhor fale ao nosso coração, de maneira clara o Senhor traga luz, clareza ao nosso entendimento, à nossa mente, ao nosso coração e nos leve, Senhor, a uma transformação da nossa mente, nos leve a uma mudança de vida, Senhor. Nós suplicamos a Ti, Pai, nós estamos cansados, o ambiente talvez nos leve a mais distrações, talvez as crianças estejam um pouco mais agitadas hoje, por conta do lugar que nós estamos, talvez do cansaço também, por dormir pouco, pela mudança da rotina, seja o que quer que aconteça, Pai, nós suplicamos a Ti, Pai, que esse breve momento seja um momento em que o Senhor consiga, que o Senhor nos desperte, Senhor, para estarmos atentos àquilo que o Senhor tem a nos ensinar na Sua palavra, que possamos não só ser despertados a compreender, mas a responder a isso de maneira correta. Pai, nós oramos para os nossos irmãos que estão lá, Senhor, na Parada 15, que estão cultuando ao Senhor também nesse momento. É muito possível que nesse momento eles estejam ouvindo a pregação da Sua palavra, Senhor, e que o Senhor use a vida do Vitor ali para o fortalecimento da Sua igreja, para a edificação da Sua igreja, Senhor. Que os irmãos ali presentes possam ser alcançados, tocados, Senhor, edificados, Senhor, assim como nós oramos por nós aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós suplicamos a Ti, porque confiamos que é o Senhor quem faz essa obra em nós. Amém e amém. Atos capítulo 6, nós vamos trabalhar do versículo 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 6, versículos 1 ao 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, os helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Em uma cidade pequena dos Estados Unidos, a polícia recebeu uma ligação um pouco incomum, estranha, de uma vizinha que estava preocupada. A casa próxima a ela, a casa da Didi, aquela mãe super dedicada, que cuidava da sua filha doente, ela passou a ser silenciosa, e já por muito tempo, estava muito quieta aquela casa. Mas a luz estava acesa, a porta trancada, e nenhum sinal da Didi, nem de sua filha. Quando os policiais entraram na casa dela, encontraram algo terrível. Didi havia sido assassinada. Estava morta. E a pergunta
todo mundo fez de imediato quando recebeu essa notícia foi: e a Gipsy? E a filha doente dela? Onde será que ela está? O que aconteceu com ela? Quem será que está cuidando dela? Quem pegou ela? A Gipsy era conhecida como uma menina muito frágil. Ela estava sempre na cadeira de rodas, cheia de remédios, cabelos raspados, sem cabelo, sem poder andar, sem poder estudar ou fazer nada sozinha. A mãe dizia a Gipsy que ela tinha uma série de doenças gravíssimas. Porém, quando a investigação começa a desenvolver, a verdade aparece. A Gipsy nunca foi doente. Ela nunca foi doente. Nada daquilo tinha sido verdade. A mãe forçou a filha durante todo esse tempo a viver com uma criança incapaz. A mãe controlava tudo, controlava a comida dela, os remédios, os médicos, os documentos, a rotina, as amizades. Ela fazia com que Gipsy acreditasse que ela não podia fazer nada sozinha. Ela tinha que ser totalmente dependente da sua mãe. Era como se a Gipsy estivesse presa durante todo esse tempo, não em correntes, não em um cárcere, mas presa em medo e manipulação. E essa relação doentia, essa tentativa da mãe de manter a filha dela pequena para sempre, dependente dela para sempre, debaixo do governo e dos cuidados dela para sempre, acabou gerando essa tragédia enorme. A Gipsy, junto com o seu namorado, havia assassinado a própria mãe. Em outras palavras, essa tentativa de impedir a sua filha de sair dessa dependência, de impedi-la de crescer, acabou em um cenário diabólico. O texto que nós lemos começa dizendo que naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Igrejas crescem. E igrejas crescem numericamente. Nós falamos sobre isso em janeiro, no aniversário da igreja. Algumas pessoas vão usar várias medidas. Vão dizer, se a igreja está crescendo numericamente, esta igreja é uma igreja saudável. Outros vão dizer, não, a nossa igreja não cresce numericamente, porque nós somos fiéis na doutrina do Senhor. E por isso ela não cresce. E aí é por isso que nossa igreja de fato é saudável. O que nós percebemos em janeiro é que a igreja frutifica. O evangelho frutifica. O evangelho avança. E na medida em que as igrejas crescem, o texto vai destacar, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos. Eles cresceram numericamente também. E junto com isso, obviamente, então, esse crescimento numérico não é algo ruim. Não é algo do inferno. É algo do céu. Mas naturalmente, à medida que a igreja cresce numericamente, os problemas também aumentam. Naturalmente. E nessa que os problemas aumentam, eles tiveram aqui 3 problemas que nós podemos destacar. O primeiro deles é o início de murmuração. À medida que a igreja cresce, os problemas aumentam, e a nossa primeira reação é murmurar. E note, o texto não está falando sobre lamentar. Nós já falamos que existe um lugar, um momento e uma maneira certa de lamentar diante de Deus. Os salmos de lamento foram escritos para isso, para que nós soubéssemos lamentar diante de Deus. Mas como nós não sabemos lamentar biblicamente, o que nós fazemos? Nós pecamos em murmuração. Porque nós precisamos expor as nossas dificuldades. O texto diz que eles então começam a murmurar. É natural que à medida em que as coisas vão saindo do lugar, vai crescendo, os problemas vão aumentando, nós possamos reagir com murmuração. E nós vamos perceber, e é claro que essa não é a melhor maneira. Outro problema que surge aqui é que pessoas passam a ser negligenciadas. É isso que acontece. Eles estavam murmurando porque a murmuração era dos helenistas contra os hebreus. E para a gente entender isso aqui melhor, em termos simples, existiam aqueles hebreus da gema, que nasceu em Jerusalém, sabe? Aquele da gema é o puro sangue. E existiam os hebreus que nasceram nas outras cidades mais distantes, né? Que tinha a fala grega, que não tinha fala, não falava aramaico, ou seja, não era puro sangue, digamos assim. E aí o que acontece?
Na distribuição diária, note, havia uma distribuição diária. O que acontece? Deus manda, Jesus manda que eles ficam em Jerusalém até que eles fossem enchidos de poder, no capítulo 1, no capítulo 2, há um enchimento do Espírito Santo todo o povo. Então o que acontece? Naquele momento há um despertar do povo, mais de 3.000 pessoas são acrescentadas à igreja, que começou com 120, com 12, 120, e agora mais de 3.000 pessoas em pouco tempo. E nesse pouco tempo que aumenta esse número de pessoas, o que começa a acontecer é um movimento em que os apóstolos começam a cuidar das coisas. Então eles trazem, você vê no capítulo anterior, no capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira vendendo o seu terreno e levando dinheiros aos pés dos apóstolos. Os apóstolos iam administrar recursos financeiros. Então essa distribuição pode ser tanto financeira, quanto pode ser distribuição de alimentos, mas o ponto é, havia um cuidado para com as viúvas, e esse cuidado estava sendo aparentemente negligenciado. O texto não diz que havia esse problema, o texto não diz que não havia esse problema. É difícil, tudo indica que provavelmente não havia esse problema aqui, né? Mas o texto não é tão claro para nós, talvez, afirmar isso com tanta certeza. Algumas pessoas vão dizer que de fato está havendo problema. O ponto é, esse é o risco quando a igreja cresce, de nós ou estarmos experimentando, negligenciando pessoas conforme a igreja vai crescendo, ou nós podemos até, de fato, não haver essa negligência, mas como a igreja está crescendo, as coisas estão mudando, você sentir essa negligência de algum sentido. Percebe que isso é muito natural no nosso meio? A igreja começa a crescer, o formato que funcionava antes já não funciona mais. O modo como os apóstolos administravam as coisas já não está funcionando mais, porque o número aumentou muito. Eles precisam mudar essa realidade. Mas aí há um terceiro problema quando a igreja está crescendo numericamente. Esse terceiro problema é, eu diria, o principal deles, que está no versículo 4, é perder a oração e a palavra. É a igreja perder de vista o ponto principal. Quando as coisas crescem, aumentam, e você precisa começar a administrar melhor, a pensar melhor essa situação, nós corremos um grande risco de virar uma grande empresa. Eu estou lendo uma ficção, não tem a tradução em português, mas acho que a pronúncia deve ser Evangelic Fish. É uma palavra inventada pelo autor, provavelmente, mas conta a história de uma igreja chamada Camel Creek, uma coisa assim. E, gente, é uma grande empresa, imensa empresa. E a história vai narrando os detalhes da estrutura daquele lugar. A estrutura que eu falo não é estrutura prédio, é a estrutura de como funciona, reuniões, esse tipo de reuniões, coisas, esse tipo de coisas. E nesse processo é muito possível, é muito fácil perdermos de vista a principal coisa, a oração e a palavra. E esse era o grande perigo aqui. Na medida que a igreja cresce aqui, o maior dos perigos que está sendo posto aqui não é a murmuração, isso é ruim, é um perigo. Não é a negligência, isso também é um perigo. Mas principalmente os apóstolos perderem de vista a oração e a pregação da palavra de Deus. Bom, o que acontece então? Versículo 2, então os dois convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Isso aqui é importante. Primeiro, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Note, a igreja é convocada a participar da solução. Há uma oração? Então vamos para o seguinte: vamos se reunir aqui e vamos resolver. Não lidar com esse problema. Vamos resolver junto esse negócio. Então a comunidade de discípulos é convocada a essa reunião. E o que acontece? Eles vão dizer que não é correto que eles, os apóstolos, abandonem a palavra de Deus para servir as mesas. E quando nós lemos isso, é imediato nós pensarmos o seguinte: ora, não é correto a gente largar uma coisa, é natural nós lermos com essa mentalidade. Não é correto nós largarmos essa pregação, uma coisa tão nobre, tão importante, muito importante, para ficar só servindo mesmo. Não é correto a gente fazer isso. E nós olharmos com um certo desprezo. Mas note, servir as mesas culturalmente é um problema para nós hoje. Naquele período, servir a mesa era uma função do chefe do lar, do cabeça do lar. Era a melhor tarefa, era uma tarefa de honra. Então não há aqui por parte dos apóstolos um desprezo a servir as mesas. Nós somos tendenciosos a ler dessa maneira aqui, porque nós lemos a partir das nossas lentes culturais. E para nós, servir a mesa é a empregada doméstica, talvez, é o servo, sabe? É a pessoa. Eu me lembro de uma reunião que participei, de uma igreja que eu fazia parte, era um dos pastores, enfim, e
o servir à mesa era assim, uma coisa mais pejorativa, mais no cantinho. Senta aqui conosco. Não, aí são primeiro vocês estão. A gente arranha. Pelo menos a pessoa com quem eu me tive contato foi essa imagem que ela passou. Nossa cultura pensa dessa maneira, mas naquela época não. Então você percebe que eu quero chamar a sua atenção aqui é que essa palavra dos apóstolos, se não é correto quando nós abandonamos a palavra de Deus para servir as mesas, não é uma fala pejorativa acerca do serviço às mesas. Por quê? Primeiro, culturalmente, servir as mesas não era algo pejorativo. Mas segundo, porque observe as qualificações exigidas para mostrar que servir as mesas é algo de fato muito sério. Observe as qualificações do versículo 3. Mas é o seguinte: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, para os encarregados desse serviço. Irmãos, servir as mesas não é uma tarefa insignificante, porque olha a qualificação. Precisa ser gente de boa reputação, não é qualquer um. Precisa ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Boa reputação por quê? Porque eles precisavam ter boa reputação para que as pessoas não duvidassem da distribuição deles. Se o problema é a distribuição, precisa de gente de boa reputação, para que não haja dúvida sobre isso. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com um caráter visível, governado por Deus. É alguém que você fala assim: essa pessoa não é governada pelos seus impulsos. Essa pessoa não é governada pela sua própria, ela não confia em si mesma, na sua própria espiritualidade. Essa pessoa é governada pelo Espírito. Em quase todas as vezes em que Atos usa essa expressão, ela aponta para alguém que é cheio do Espírito Santo, e então é tomado de uma coragem, de uma intrepidez. Já viu essa palavra? De ousadia. Então, quando a gente fala de alguém cheio do Espírito Santo, deixa eu aproveitar isso até para chamar a atenção do Bruno aqui, que ele nos visita, do Victor, do Arthur. Presta atenção, e tenho compartilhado com alguns irmãos aqui, né? Ouça, quando a gente fala de homens santos, quando a gente fala de pessoas piedosas, cheias do Espírito Santo, normalmente a gente pensa em uma pessoa assim, mais lenta, que fala mais manso, que fala mais tranquilo. Mas o que você vai perceber em Atos é que um homem piedoso, um homem cheio de Espírito Santo, é alguém que é tomado de coragem, de intrepidez, ao ponto de, ouçam isso, um capítulo antes, os caras estão pregando, os apóstolos estão pregando, e olha o que acontece. O Estado, aqueles que governam, digamos assim, chama eles, e os líderes religiosos chamam eles, e eles dão uma surra neles, mas uma bela surra. E depois que dão uma bela surra, falam assim: ó, vocês parem de pregar. Mas esses homens estão tão cheios do Espírito Santo que eles saem dali se alegrando porque apanharam e voltaram a pregar. Eles são presos e logo depois o Senhor milagrosamente liberta eles da prisão. E quando os caras vão procurar esses homens cheios do Espírito Santo, eles vão procurar esses homens e procuram: cadê eles estão? Não estavam na prisão. Onde eles estão? Estão lá de novo pregando. Pensa, os caras pregam, a gente prende. Quando a gente vai procurar da prisão, não tem mais ninguém. Onde eles estão? Estão pregando de novo. Eles não se soltaram para fugir, não. Eles se soltaram para continuar pregando ali. Ser cheio do Espírito Santo, então, é ser cheio de coragem, ser cheio de integridade, de lealdade, de honra, de sacrifício, de firmeza, de domínio próprio, de mansidão também, de vida de oração, é ter uma fé robusta. Agora, ouça, eles são cheios do Espírito Santo e são cheios de sabedoria. Eles têm que ser cheios de sabedoria. Sabedoria aqui é discernimento prático para resolver problemas reais. Quando a gente fala de sabedoria, nossa mentalidade grega, imagina um senhorzinho velho lá no pico do monte, onde ele não se relaciona com a vida de ninguém. Ele só fica ali, é um cara sábio, que não faz nada, só pensa. Mas sabedoria, digamos, na mentalidade hebraica, sabedoria é um discernimento prático para resolver problemas reais. É uns caras que chamam no peito e falam assim: pode deixar que eu resolvo, qual o problema? É esse, pode mandar para mim que eu resolvo. São homens que sabem resolver problemas. Então há uma habilidade prática aqui para resolver conflitos, capacidade de administrar questões difíceis, discernimento, justiça aplicada e prudência. Percebe que para resolver esse conflito precisavam ser cheios do Espírito Santo, boa educação e cheios de sabedoria. Por que essa exigência? Porque eles lidariam com dinheiro, porque eles lidariam com a distribuição de recursos, porque eles teriam que lidar com conflitos culturais entre helenistas e hebreus,
porque eles teriam que aplicar a justiça às viúvas, porque eles teriam que conter as murmurações e as tensões internas relacionamentais ali. A questão aqui, então, irmãos, é sobre serviço, e serviço espiritual, servir as mesas como um ministério. É um conflito cultural sendo tratado ali, é uma administração de recursos sensíveis para se lidar. Bom, mas deixe-me aproveitar essa ocasião para dizer algo muito importante para os irmãos. Ouça, o texto do versículo 3 diz que precisavam levantar-se 7 homens. 7 homens. E deixa eu aproveitar essa oportunidade. Primeiro, nós entendemos que não são só os homens que servem na igreja. Isso é muito evidente, sobretudo, em 1 Timóteo 3, no capítulo 3, versículo 11, quando ele fala das mulheres, da reputação como elas têm. Não são só homens que servem a igreja. Nós temos a narrativa da Bíblia inteira de mulheres servindo a igreja. Mas observe que aqui ele pede 7 homens para resolver um problema de possível rachadura no meio da igreja. O primeiro problema de rachamento. Imagina, ia ficar a igreja, né? Igreja evangélica hebreia e igreja evangélica helenista. Ia ter 2 igrejas. Imagina o problema. Mas olha que interessante. Eles chamam 7 homens. E deixa eu aproveitar isso para chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Uma igreja complementarista não é uma igreja que só não tem pastora. Quando nós falamos de ser uma igreja complementarista, e se as palavras são estranhas para você, igrejas igualitaristas entendem que mulheres e homens têm funções iguais. E nós não cremos nisso. Nós cremos como complementarista. Nós cremos que mulheres e homens têm valores iguais diante de Deus, mas têm funções diferentes. Agora entenda, uma igreja complementarista não é uma igreja, não se resume a uma igreja que só não tem pastor. Só tem pastor nessa igreja. Uma igreja complementarista é uma igreja em que homens resolvem problemas. E essa é uma ótima oportunidade, eu quero tratar um pouco mais a fundo isso. Existia, não sei se existe não mais, mas há algum tempo atrás, existia um grupo chamado Cúpula Executiva. E era um grupo que de fato acontecia isso. Um grupo de WhatsApp em que qualquer problema que essa igreja tinha, administrativo, resolver coisas, 4 mulheres resolviam. Irmãos, isso é algo bom? Sim, mas isso não é algo louvável. Quando Débora quando a Débora, no livro de Juízes, assume algumas responsabilidades, Débora não faz isso com orgulho, ela faz isso com amor. Ela diz: você quer que eu vou, mas fique sabendo que o mérito da vitória dessa guerra será dado a uma mulher. As irmãs terem uma cúpula executiva foi algo bom porque resolveu um problema, mas foi algo vergonhoso para os homens dessa igreja. É vergonhoso saber que para resolver um problema são mulheres que se unem primeiro para resolver, e não os homens. Ouça o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que mulheres não devem trabalhar nessa igreja. Estou dizendo que a atitude primeira de resolver problemas deve partir dos homens. E isso não acontece, essa negligência não acontece só na igreja local. É muito provável que isso seja só um reflexo dos nossos lares. Onde é sempre a esposa que precisa chamar para resolver o problema. Onde é sempre a esposa que precisa dizer assim: ó, vem aqui, vamos resolver o problema, a gente tem algo para resolver. Está pendente ainda, a gente não tratou isso. É sempre ela lembrando de tratar o problema. Às vezes santamente, às vezes pecaminosamente, porque ela quer dar o tom mesmo. E precisa ser orado por isso. Mas percebe que na hora de lidar com um grande conflito da igreja, o que os apóstolos dizem é: chamem 7 homens. Só que note, não basta ser homem. Tem que ter boa educação, ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Por isso, meu irmão, essa ideia de que intelectualidade, isso é feminização, né? Homem que é homem mesmo, fala errado, homem que é homem mesmo, não sabe fazer conta, mas pelo menos é homem. É um grande equívoco. Homem que é homem santo é um homem cheio de Espírito Santo e cheio de sabedoria. Você vai me dizer que um poeta como Davi não era homem? Que alguém pede 10 recursos e ele bota com 100. Vamos seguir. Deixa eu só reforçar isso. Nós entendemos que não são só os homens que servem a igreja.
Tá? Então nós temos que as exigências exigidas aqui são aplicadas a todos, não só aos homens. Mas essa é uma oportunidade para destacar esse ponto. Versículo 4 vai dizer o seguinte: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Ele diz: levante-se, homens, e nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Ouça, pastorear uma igreja envolve a oração. Percebe que interessante? Pastorear uma igreja envolve oração. Ele não diz assim: e nós nos consagraremos ao seminário teológico. Ele diz: nós consagraremos a oração e a palavra. E note, a oração aparece primeiro. Então, pastorear a igreja envolve oração, tanto pública quanto particular, por si e pela igreja. Um pastor que gosto muito, chamado Robert Mulray McCheyne, morreu novo, ele dizia que o que a igreja dele mais precisava dele era da sua santidade. Era isso que a igreja mais precisava dele. Agora note, você já ouviu alguém dizer que um pastor está falhando com a igreja porque ele não está orando? Já reparou que sempre que nós falamos que o pastor está falhando, é sempre que o pastor está falhando, a murmuração é o quê? Estão falhando na execução. O pastor não está fazendo tal coisa, as cadeiras não estão bem arrumadas, esse som precisa ser arrumado logo, pelo amor de Deus. Nós não está vendo isso? A gente precisa de um lugar maior, a gente não pode ir para um lugar maior, é sempre administrativo. Você já ouviu alguém falando assim: esse pastor não está cumprindo o seu dever? Por quê? Ele está falhando por quê? Ele não está orando. Muitas igrejas exigem tantas coisas dos pastores que levam esses pastores a negligenciarem justamente o que eles deveriam estar fazendo, que é a oração e palavra. Para que a palavra seja bem servida, para que a palavra de Deus seja bem servida, outros precisam servir as mesas. Então, 7, note, o ministério da palavra, colocado aqui, né? Ministério é a palavra serviço. É o serviço da palavra. Então, os 7 deveriam servir as mesas, enquanto os apóstolos deveriam servir a palavra. Os 7 deveriam servir o alimento físico, os apóstolos deveriam servir o alimento espiritual. Ambos são serviço. E aí o que acontece? O versículo 5 vai dizer o seguinte: o parecer agradou a todos. Então eles se alegraram, aliás, eles elegeram, Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e esse destaque se dá sobretudo pela história que vinha a seguir, sobre a pregação de Estevão no capítulo seguinte, capítulo 7. Também Filipe, que aparece no capítulo 8, pregando ao mundo. O próprio Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélitos de Antioquia. Percebe que os nomes aqui são nomes gregos e são homens cheios. Interessante. Qual que é o ponto? Os helenistas são de fala grega. Tudo indica então aqui que esses são homens helenistas. Justamente isso. Está sendo mal distribuído? As viúvas helenistas estão sendo indiciadas? Sim. Levando 7 homens. Quem são 7 homens? São 7 helenistas. Para que não haja dúvida. Para que não haja problema. Versículo 6 e 7, então, apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Percebe? A igreja foi melhor cuidada depois disso. Então o que acontece? A palavra, o parecer agradou a todos, a igreja foi cuidada, versículo 5. A palavra foi servida como proposto desde o versículo 4, cuidar a atenção da palavra. E a palavra crescia. O texto vai dizer que a palavra de Deus crescia. E a palavra de Deus crescer, neste texto, é aumentar o número de discípulos. É isso. O texto é muito claro. A palavra de Deus crescia em Jerusalém e o número de discípulos aumentava. A influência, o poder da palavra crescia e os números de discípulos aumentavam. Meus irmãos, pode aumentar o número de uma igreja sem palavra? Pode. Mas não pode crescer palavra sem que aumente também o número de discípulos. O reino de Deus sempre avança. O ide é ele por todo mundo. Deixa eu fazer então algumas explicações para que você, alguém está ansioso pela comida? Não sou eu, não? Consigo fazer explicações? Bem, são 10. Tá? Glória a Deus. Para que você não fique preocupado com a conta. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos, já vai saber onde acaba.
A primeira aplicação que eu quero chamar essa atenção nesse texto é que igreja crescer aumenta os problemas, como nós falamos, mas isso não é negativo. Nós queremos que a palavra de Deus cresça. Então imagine seu filho dar mais gasto, apresentar mais dificuldades na criação dos seus filhos, porque eles estão crescendo, é algo natural. É algo muito natural. Agora, você não tentará impedir que o seu filho cresça, porque o seu trabalho está aumentando agora. Você não pode agir como Didi. Agir como Didi é agir como o diabo. Sabe quem não quer que a palavra de Deus cresça? O diabo. Você não dirá que, poxa vida, antes era melhor. Antes meus filhos, nós como família eram mais unidos, mas agora meu filho cresceu. Eu espero que ele nunca se case, porque ele não sai de casa para que a gente não perca essa união que nós temos em casa. Você percebe que essa ideia de que seu filho continue pequeno é uma ideia assustadora. Eu me lembro de um visitante que estava começando a ser mais frequente na nossa igreja. E uma das primeiras coisas que ele falou quando esteve conosco foi dizer assim, eu perguntei onde ele era, ele mencionou a igreja, eu falei assim, legal, conheço lá, eu falo muito bem de lá, que bom. Mas aqui é pequeno, né? E de verdade, ele começou a crescer, eu fui lá quando era menor, ele começou a crescer, eu já não... Eu prefiro igreja pequena, assim mesmo. Dentro do meu espírito eu falei assim, arrega Satanás, sabe? Não que não. Se pensar que o povo de Deus vai crescer, isso é um problema para você. Agora, de fato, pode haver problemas. Pessoas negligenciadas. Comunhão sendo negligenciada. Percebe? Mas como que os discípulos fizeram? Disseram assim, não, foi o seguinte, está começando a ter problema agora. As pessoas vão começar a perder a comunhão uns com os outros. Vamos crescer mais não, vamos parar de pegar. Não foi isso. Eles mudaram o modo de administrar. Antes, eles administravam, agora eles vão ter problemas que façam isso. Percebe? Chamar a atenção é para que você perceba que há problemas e haverá muito mais. E deixa eu dizer, vai só mudar. E o que eu quero te encorajar é que você olhe como você olha para o seu filho. Poxa vida, esses dias, acho que foi a Manu que mostrou ontem, a Manu nova, mostrou ontem um vídeo do Raiz segurando o Timóteo. Foi, né? O Raiz segurando o Timóteo, pequenininho, vestido de dinossauro, né? E pequenininho assim, gordinho, e eu olho para as fotos do Timóteo quando era gordinho e falo assim, e a gente sempre vai ter sentimento, poderia ter aproveitado mais. E posso falar uma coisa, se você largar o seu emprego, passar todos os dias com o seu filho, o dia inteiro, quando eles crescerem, você vai dizer assim, eu queria ter aproveitado mais eles. É assim mesmo, sempre vai ter sentimento. O que não pode haver é aquele saudosismo que te sabota. Nossa, antes era melhor. Agora. Aí ele fala assim, vai. Pega fazer ele, ano que vem já ação e logo vai embora. Poxa. E olhar para isso e pensar assim, não gosto mais. De fato era muito bom, mas continua sendo. E vai continuar sendo. Assim como há muitos anos na frente, você irá lembrar do sítio Araceli. Vai dizer assim, maluco, talvez vai lembrar assim, eu quase fiquei maluco. Era muito bom. Mas é muito bom agora. A palavra de Deus vai crescer. E isso é o nosso principal objetivo. Segunda aplicação que eu quero chamar a sua atenção é que tarefas manuais da igreja, servir as mesas, não é menos espiritual que servir a palavra. Não é. Note, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, no versículo 3. Estevão, no versículo 5, é um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Note, para que eles fossem cumprir esse dever que eles fazem, os apóstolos impõem as suas mãos e oram por eles. Precisa orar, não é tarefa simples, tarefa manual, não é uma coisa pouco espiritual, menos espiritual que servir as palavras. A palavra de Deus, note, ela crescia depois que isso acontece. O texto deixa muito evidente. Por quê? Porque outras pessoas, além dos apóstolos, estavam agora servindo as mesas. E por isso a palavra de Deus crescia. Tarefas manuais da igreja, servir as mesas, não é menos espiritual que servir a palavra. Dá para a gente pensar muitas coisas aqui.
aquele monte de coisa. Como que a gente vai lavar os panos da igreja? Não é menos espiritual do que o que nós estamos falando aqui agora. Ou Cristo é Senhor de tudo, ou não é. Terceira coisa, tarefas manuais na igreja. Tem um propósito. Não é tarefa por tarefa. No versículo 1, você percebe que o propósito dessa tarefa levantada para distribuição é manter a união entre os crentes. Então, o que você faz manualmente para a igreja também deve ter a intenção de manter a união com o crente. Note, o que você está fazendo manualmente também é para manter a unidade do corpo de Cristo. Esse desgaste maluco para poder fazer o negócio, sabe? Para fazer um evento, um desgaste para você conseguir organizar uma reunião, para comer churrasco. Isso não é significante. É algo tão espiritual porque envolve manter a igreja em união, envolve pessoas estarem unidas. Também envolve permitir que pastores foquem na própria tarefa deles, que é a oração e a palavra. Ou seja, agora os apóstolos estavam livres para que eles não espanassem. Entende? Tarefas manuais são importantes. Por quê? Porque elas também têm esse propósito, tanto de manter a união dos crentes, quanto aliviar para que os pastores, os apóstolos, caso apóstolo da época, porque apóstolo não é mas os pastores possam cumprir a sua tarefa. Terceira propósito da tarefa manual. Tarefas manuais contribuem para o crescimento da palavra de Deus. Não pense que a sua tarefa manual não está contribuindo. Ela está. Ela contribui para o avanço, o crescimento da palavra de Deus. A aplicação que chama sua atenção. Que quando alguém serve, a igreja se torna um ambiente mais agradável. Note, versículo 5, o parecer agradou a todos. No versículo 1, tem murmuração. Depois que é estabelecido pessoas para exercerem tarefas manuais, o parecer agradou a todos. Tarefas manuais, alguém que serve, servir, quando a igreja está servindo, está pensando nas suas tarefas manuais, a igreja se torna um ambiente mais agradável. O parecer agrada a todos. Quinto, toda igreja precisa de ordem antes de precisar de 1000 programas. De 1000 programas. A solução dos apóstolos não foi criar um evento, simplesmente fazer um post, ou criar mais um evento, ou mais um evento, ou mais um evento. A solução dos apóstolos foi estruturar o ministério, foi delegar pessoas, foi delegar funções, antes de continuar fazendo outras coisas. Sexto, pastores não podem abandonar a palavra e a oração. O maior risco do crescimento de igreja, como já foi dito, é o pastor virar gestor, é o pastor virar administrador, ou ele virar qualquer coisa nesse sentido. A igreja deve proteger o pastor de tarefas que sufocam a sua função central. De verdade, irmãos, pode saber que quando o negócio fica mais cheio, mais tarefado, o sermão dá uma caída. Não sei se é muito simples, mas eu sinto. Eu fico mais triste, o negócio não está do jeito de poder se entregar melhores. Pastores não podem abandonar a palavra de oração. 7. Cada cristão é chamado a participar da solução, não apenas observar. Os apóstolos chamaram, convocaram uma assembleia no versículo 2. A igreja escolheu o 7 no versículo 5. Então, meu irmão e minha irmã, você não é um espectador, você é parte da resposta de Deus para a sua própria igreja. Você não é parte do problema, você é parte da solução. Em nome de Jesus. Viu ali algum murmúrio, alguma murmuração? Então, em vez de você, em nome de Jesus, em vez de você vir para ali e algumas pessoas fazerem esse malandramente, assim, pastor, as pessoas estão dizendo. Às vezes ninguém está dizendo, é ele que está pensando. Mas as pessoas, eu não diria, mas você sabe que eu estou preparado com você, as pessoas estão dizendo. Em vez de me trazer, traga-me soluções. Seja participante da solução. 8. Todos precisam ser cheios do Espírito de sabedoria. Não são só os líderes. Não era só os apóstolos que precisavam ser cheios do Espírito Santo. Outras pessoas que estão trabalhando, servindo, precisam ser cheios do Espírito Santo. E lembre-se de que, onde nós falamos, todos estão trabalhando. Então, o texto exige pessoas maduras para tarefas simples. Então, examine a sua própria maturidade. Você resolve ou você cria problemas?
Você pacifica ou você tensiona? Você edifica ou você está dividindo? 9. O cuidado interno afeta a missão externa. Isso é muito importante. Note a ordem. Note a ordem. Tem um problema, então tem uma organização, existe oração e palavra, existe uma unidade restaurada. A palavra então passa a crescer e os discípulos se multiplicam. Percebe? Tem um problema de organização, oração e palavra, unidade é resolvida, a palavra cresce, então se multiplicam. Então a igreja que resolve bem os seus problemas internos está mais preparada para alcançar as pessoas de fora. Depois disso, Estevão prega, há perseguição e a igreja se espalha. Precisa ouvir as coisas. 10º e último, e esse é o mais importante. Organizar a igreja está enraizada na história da redenção. A história da redenção avança até aqui. Observe, Atos 6, versículo 1 ao 7, está no ponto da história onde Cristo já viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. O Espírito Santo então desce, ele já foi derramado, a igreja agora está sendo formada, as nações estão começando a entrar. Percebe o capítulo 2, vem pessoas de todos os cantos, estão entrando, mas agora o Evangelho está se expandindo e a estrutura da igreja está sendo organizada. Percebe que isso está dentro da narrativa da história do que Deus está fazendo? Devo agora, que vou dizer, a nossa Noalita, uma breve conversa da aliança da saída. Nós compartilhamos isso. Na verdade, eu nem cheguei, curioso, eu nem cheguei a falar isso. O Noalita reforçou esse ponto. Falei, glória a Deus, estamos treinados assim mesmo. É isso mesmo. O Noalita chamou a atenção. De fato, isso acontece na história da redenção até antes. Deus tira o povo da escravidão, salva eles, dá a eles a sua lei, eles passam a viver santamente. Então eles conquistam a terra, eles conseguem um lugar para ficar. Então há um período de juízo, as pessoas fazem cada um da sua maneira, porque parece porque não há ninguém que governasse. Então entra o rei, monarquia. E as coisas começam a se estabelecer, se organizar. Isso acontece novamente em Atos. Ou seja, organizar a estrutura da igreja está dentro daquilo que Deus está fazendo na história. Organização e estrutura da igreja é um fruto do avanço do Evangelho. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Porque Cristo morreu e ressuscitou e disse, vão e pregue o Evangelho. Porque Cristo mandou para ir pregar o Evangelho. Pessoas estão sendo transformadas, estão ouvindo, estão crendo no Evangelho. Agora a igreja começa a organizar e isso é fruto do Evangelho. É isso que nós vemos desde toda a história da criação, é isso que nós vemos em Atos 6. É isso que nós estamos experimentando. Nós estamos experimentando a frutificação do Evangelho. E o convite é que você olhe para isso. Olhe para isso. Não pense que agora está crescendo, então eu vou ficar mais tranquilo. Pense, agora nós precisamos buscar ser mais cheios de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. É isso que o Senhor precisa fazer de nós. É isso que nós falamos. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor por isso? Senhor, nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos do poder do Teu Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor nos transforme. Senhor, há pessoas aqui que talvez não tenham boa reputação. E nós oramos para que o Senhor faça um milagre em sua vida, para que isso seja revertido. Nós oramos, Senhor, para que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo. Para que nós sejamos cheios de sabedoria. Por isso nos guie, Senhor, nesse processo. Enche-nos, Pai, com a Sua palavra. Enche-nos, Pai, nos ensine que esse serviço de culto que ofereceu o Senhor seja o momento em que o Senhor nos fortalece, nos enche de sabedoria, nos usa, nos capacita para servir as mesas. Nos capacita para servir a Sua palavra, nos capacita para preparar o ambiente para que mais e mais pessoas possam ouvir a Sua palavra, Senhor, para que mais e mais pessoas possam ouvir a pregação do Evangelho, para que nós possamos enviar pessoas para outros lugares, para que mais e mais regiões possam ouvir o Teu Evangelho, para que nós possamos enviar pessoas para ajudar obras missionárias, para começar obras missionárias em lugares que não foram alcançados, Senhor. Mas para isso, comece agora trabalhando entre nós, Pai, nos organizando, nos equalizando, Senhor, e nos enchendo com o Teu Espírito Santo, com sabedoria. Trabalhe em nosso meio, Senhor. Faça de nós pessoas cheias de capacidade de resolver problemas na prática, Senhor. Que nós saiamos do discurso belo, Senhor. Que possamos ser aqueles que de fato agem, Senhor. Que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter liquidez, ousadia, coragem, para continuar avançando na pregação da Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.